Olá você, muito obrigado pela sua audiência. Estamos no ar com mais uma edição do Nossa Unesc. É o espaço das boas notícias da nossa universidade comunitária. A partir de agora você confere muito mais daquilo que a Unesc promove no cotidiano, da pesquisa, da extensão, do envolvimento com a comunidade. Tudo isso em destaque a partir de agora em mais um Nossa Unesc. Lembro que este é um programa da Ecocria, a Escola de Comunicação Criativa da nossa universidade, convidando você a conhecer os nossos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, comunicação digital. Vá lá no graduação.unesc.net, saiba mais deste e de todos os nossos cursos aqui da nossa universidade comunitária. Bem, no programa de hoje nós vamos lembrar que está terminando a Semana da Pessoa com Deficiência. Nós tivemos uma programação aqui na universidade, mas a Unesc tem serviços constantes, não é? Com esse enfoque, com esse atendimento, com essa demanda. E para isso nós temos, por exemplo, o nosso centro especializado em reabilitação e N outros serviços que se relacionam a esse público que precisa de atenção, que merece essa atenção e que tem o nosso respeito aqui na Unesc. Será um dos assuntos do nosso bate-papo. Vamos falar de serviço social hoje também aqui no programa. Será um dos assuntos, algumas das temáticas do bate-papo com a entrevistada que eu apresento em seguida. Em um minuto, depois desse recado da Ecocria aqui no Nossa Unesc, já voltamos. O pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. Este é o Nossa Unesc. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui estão as boas notícias da nossa universidade comunitária. Bem, nós estamos encerrando a programação da nossa quinta edição, que tem foco, que tem atenção, dentro desse ambiente da temática que a semana propôs, né? A quinta semana da pessoa com deficiência. E a Unesc fez atividades nesse sentido e, na verdade, faz o tempo inteiro. E essa é uma questão que a gente quer deixar claro aqui no bate-papo com a Priscila Cardoso, que é coordenadora do nosso CER Unesc, o Centro Especializado em Reabilitação. Ela é coordenadora do nosso curso de Serviço Social aqui na Unesc, vamos falar bastante do curso também, e ela é assistente social no CER, na verdade, e vem falar conosco a respeito das atividades, Priscila, que, por exemplo, o CER desempenha e que tiveram relação com essa semana da pessoa com deficiência que está acabando. Obrigado pela presença aqui. Obrigada, Denis. Obrigada a todas as pessoas também que nos assistem. A gente tem já essa caminhada, né, de 5 anos da edição da Semana da Pessoa com Deficiência, que nasce muito do cotidiano e do fruto do trabalho que o CER desenvolve, né? A gente entende que o processo de reabilitação das pessoas com deficiência não é só mexer uma perna, mexer um braço, né? Tem todas outras questões envolvidas, como a questão da família, do trabalho, da educação, e isso nos fez pensar o quanto a gente precisava de um momento institucional para conversar sobre todas essas pautas que envolvem a vida das pessoas com deficiência. Então, há 5 anos atrás, a gente nasceu bem pequenininho, de uma semana, já era uma semana, né, de muitas atividades, e hoje a gente completa a 5ª edição com atividades que envolvem a comunidade externa e interna da nossa universidade também. Certo. O que a gente pode destacar aqui no cotidiano? A gente sabe que é muita coisa, mas é importante colocar para o nosso público aqui o que no cotidiano a Unesc faz pelas pessoas com deficiência. A gente vem, Denis, de uma caminhada, de uma construção dessa gestão, né, no nome da professora Luciane Sereta, de construção de muitos espaços institucionais que entendem a importância da inclusão. Então, hoje a gente tem o CER, que é um serviço do SUS conveniado com a nossa universidade, que atende a população dos 27 municípios da ANREC e da AMESC. Nós temos a Secretaria de Diversidades e Políticas de Ações Afirmativas, que é um órgão da nossa instituição que quer trabalhar a questão da inclusão, né, no campo institucional.
Temos também o trabalho do grupo Âmago, que é um grupo vinculado ao DDH, que trabalha a cultura de paz e que também entende a inclusão como um processo importante. E dentro do DDH a gente tem o programa Somos, que é um programa que visa a inclusão das pessoas com deficiência como funcionários da instituição. Então nós temos também o SAMA, né, que é o Setor de Atendimento Multiprofissional, que dá o suporte pedagógico a todos os nossos acadêmicos com deficiência, né, que estudam na nossa universidade, além de inúmeros projetos de extensão e de pesquisa que a gente desenvolve também. Importante, importante. As pessoas que possuem essas necessidades, você percebe elas mais empoderadas, elas estão buscando também esses espaços, porque isso é histórico, né, Priscila, de essas pessoas terem ao longo de muitos tempos, por gerações a fio, terem sido tratadas à margem da sociedade, né? As próprias famílias, por vezes, mantinham elas um tanto que segregadas ou dentro de casa, enfim. Como é que é isso hoje? A gente avançou muito, Denis, acho que por fruto do movimento social, da organização política das pessoas com deficiência, que desde o final da década de 70 se organiza, a gente tem avançado muito na conquista de direitos. O dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é um dia instituído pelo movimento e depois creditado por uma lei federal em 2005, e a gente tem esse momento como uma pauta de discussão. Eu costumo dizer que a nossa região é uma região privilegiada, digamos assim, porque nós temos uma lei municipal que garante bolsas de estudo para as pessoas com deficiência para a Unesc, né? Para que pessoas com deficiência possam estudar na Unesc. Então, a importância também de todos esses outros setores que eu citei anteriormente, que fazem com que a gente possa pensar essa inclusão aqui institucionalmente, né? No campo das pesquisas e do ensino, a gente tem discutido muito uma categoria chamada capacitismo, que é o nome que a gente dá para a discriminação que as pessoas com deficiência sofrem, pelo simples fato de terem uma deficiência, né? De ter um corpo ou um jeito de estar no mundo diferente da regra padrão que a gente tem. Então, as discriminações elas ainda existem, as violências ainda são muito grandes, mas eu acho que a gente já avançou bastante em algumas conquistas dos direitos que hoje a gente tem instituídos, né? Sua camiseta está me chamando a atenção. É isso. Essa aqui foi uma das campanhas que a gente fez numa outra semana. Tá até meio apuidinha, mas eu acho que é importante vesti-la sempre para a gente entender, porque a gente fala muito de racismo, sexismo, de outras categorias e fala pouco disso. Justamente pela exclusão que tu colocaste, né? De séculos de apartamento que as pessoas com deficiência sofreram, né? Escondidas pelas famílias, em escolas segregadas, né? Em vários outros espaços. Então a gente vem num movimento histórico de desconstruir isso que foi construído historicamente, né? Inclusive, as pessoas vão lembrar, nós estamos agora numa discussão que foi potencializada da presença, por exemplo, das crianças que têm algumas limitações no ambiente escolar, não é? Junto às demais crianças, a partir de algumas falas do ministro da Educação, né? Como é que está do ponto de vista da educação? A sua área é o serviço social, mas você acompanha tudo isso. Como é que está do ponto de vista prático da educação primária, por exemplo, essa adição das crianças sem distinção entre elas ali no ambiente escolar? Sem dúvida nenhuma, a escola inclusiva, a proposta pedagógica, né, e a política de educação inclusiva que o nosso país tem, precisa ser mantida de alguma forma, né? Estamos no caminho ideal? Não estamos, porque se estivéssemos não haveria necessidade da política, não é? Então a gente ainda tem muito a avançar, mas a Unesc ela tem prestado, através dos seus projetos de extensão e de algumas pesquisas, também assessoria para as escolas, né? É um movimento fácil de se fazer? Obviamente que não. Lidar com o diferente sempre exige disponibilidade, abertura das pessoas, o desejo, né? Parte muito do desejo de querer falar e querer mudar a sua prática, né? Diante disso. Na segunda-feira a gente teve uma fala com a Mariana Rosa, que é uma mulher com deficiência, mãe de uma criança com deficiência e uma militante muito importante do movimento da pessoa com deficiência, que ficou disponível também no canal da Unesc, e que ela dizia isso, a gente precisa entender que nem todo mundo escreve com a mão e o lápis, né? Que há vários jeitos de se escrever, e a gente precisa cultivar o diferente, né? E não valorizar aquele que é a exceção, que é a regra. E é na diferença que a gente consegue aprender melhor, né? E de diferentes formas também. Não tem dúvida, não tem dúvida. A gente falou no ambiente escolar, ali em nível primário, né? E aí isso avança, né? Chega no ensino médio, no ensino superior,
Como é que está? Como é que estamos também, né? Porque nós, enquanto universidade... Sim, eu acho que a Unesc ela tem uma visibilidade regional, né, estadual no que tange ao atendimento às necessidades pedagógicas, né, exclusivas dos alunos com deficiência que a gente tem aqui hoje. Mas, para além disso, né, a gente percebe que muitas vezes as pessoas com deficiência acabam se reconhecendo neste grupo social quando adentram a universidade. Porque aqui descobrem um leque enorme de direitos que existem que antes não acessavam, de uma oportunidade de bolsa de estudos, pós-formado, né, de inclusão numa empresa através das ações afirmativas das cotas para as pessoas com deficiência. Então é um descortinar, né? Nós tivemos uma mesa que a gente fez na semana com os nossos acadêmicos com deficiência que estão organizando através do DCE um coletivo de estudantes com deficiência na nossa universidade, e eles pautavam muito isso, né? O quanto no ensino regular muitas vezes era o único da sala, era sempre a exceção, né? E o quanto foi sofrido mesmo, doído se reconhecer nesse lugar por todas as violências e a exclusão que a gente ainda vive, né? Verdade, verdade. E do ponto de vista das estruturas das cidades, né? A gente tem uma questão de acessibilidade ainda muito emblemática e aflitiva, né? Você pega calçadas desniveladas, você pega obstáculos, enfim, e só falando de um porém, né, dessas questões. A gente nota que a Unesc aqui tem essa preocupação, né? Inclusive estamos com obras sempre em andamento aqui no campus e sempre com essa atenção de conferir o espaço adequado para as pessoas deficientes, enfim. Esse é um fator ainda de exclusão. Muito, Denis. A mobilidade urbana para nós ainda é um nó muito grande, né? A gente avançou, né, como tu falaste, em legislação também que garante acessibilidade, mas a gente sabe que há uma distância, né, entre sair do papel e as coisas acontecerem. Na mesa que a gente fez com os estudantes, eles pontuaram também a dificuldade de, às vezes, você conseguir se deslocar até a universidade, porque aqui dentro a gente tem acessibilidade, mas e fora, né? E um dos estudantes ainda pontuava a importância do ensino remoto nesse momento, que garantiu a permanência, porque nós também, né, conseguimos dar assistência para todos os nossos estudantes nesse momento de ensino remoto com internet, enfim, né, esse suporte, e o quanto isso facilitou a permanência dele no curso, porque aí não exigia esse deslocamento, né? Uhum. E da programação que passou aí, você já destacou pelo menos uns 2 pontos, né? O que mais a gente pode destacar do que foi oferecido ao longo da semana? O nosso grande ponto alto, Denis, da nossa semana sempre tem sido também as atividades culturais, né? Na sexta-feira a gente encerra com uma atividade artístico-cultural, nos outros anos nós fizemos quintas culturais, entendendo que a arte também é uma linguagem importante, né? De expressão e de pauta política, de alguma forma também. Então eu posso dizer que a gente percorreu, né, pensando as questões da escola, da educação, com o curso de nutrição, falando sobre a importância da nutrição na reabilitação, né, das pessoas com deficiência. Nós falamos desse movimento estudantil também dos nossos acadêmicos com deficiência. A gente falou sobre a saúde mental dos cuidadores e familiares também, que é um ponto importante a ser levado. Mas mais do que pautar as especificidades das pessoas com deficiência, eu acho que o nosso grande ganho é conversar com quem não tem deficiência, né? De entender como é essa realidade, de reconhecer esse modo de existir no mundo e de muitas vezes rever os nossos preconceitos, né? A mudança das nossas práticas. Então eu diria que o nosso saldo é muito positivo e que a nossa semana tem sido construída como uma vitrine daquilo tudo que a gente faz o ano inteiro, né? Não é um evento que tem um fim em si mesmo, né? Que bacana, inspiradora a fala da Priscila, e a gente vai continuar conversando em seguida, porque a gente quer avançar na área que a Priscila defende, atua, coordena aqui na Unesc, né? Nosso curso de serviço social, que a gente vai embrenhar aqui por esse curso daqui a pouco. Mas antes, mudando um pouco o rumo do assunto, eu quero compartilhar com você mais uma produção da Unesc TV, que está sempre enfatizando serviços que são prestados aqui na universidade, como, por exemplo, a nossa sala de situação, que é uma estrutura que ganhou uma enorme importância por conta da pandemia de Covid-19, estabelecendo os regramentos, garantindo a biossegurança aqui no campus. Eles são incansáveis para que alcancemos os resultados positivos na luta contra a Covid, que temos alcançado aqui, internamente, na Unesc. Conheça a nossa sala de situação agora. Olá pessoal, meu nome é Paula Zunho e coordeno o Serviço de Biossegurança Acadêmica Institucional. Para tratar de todas as ações de biossegurança, a Unesc conta com a Sala de Situação Covid-19,
que fica no bloco S, sala 114, e a sala para sintomáticos, localizado no bloco 21B, sala 4. Nossa equipe segue engajada em manter as medidas de biossegurança, já adotadas desde o início da pandemia, que objetiva garantir à universidade um ambiente seguro e protegido. Realizamos diversas ações, dentre elas entregas de kits de biossegurança, capacitações, orientação e monitoramento do distanciamento físico, e semanalmente acompanhamos e verificamos a avaliação de risco potencial da região. É importante lembrar que a pandemia não acabou e que mesmo com o plano de vacinação de Santa Catarina em prática, ainda precisamos continuar com as medidas de prevenção contra o coronavírus. Você é responsável pela sua segurança e daqueles com quem convive. Portanto, é importante que você siga as nossas orientações. Mantenha o distanciamento social, principalmente ao fazer seu lanche. Lave as mãos e use o álcool 70%. Não compartilhe objetos pessoais. A sala de situação está disponível no e-mail saladesituação@unesc.net e no telefone 3431-2676, das 8 ao meio-dia e das 13 às 21 horas. Estamos à disposição. Que todas as pessoas sejam bem-vindas à nossa universidade. Muito bom, olha, parabéns ao pessoal da Sala de Situação pelo belo trabalho que desempenha e um pouquinho a gente conseguiu mostrar agora aqui. Vamos fazer um intervalo, na volta converso mais aqui a respeito dos assuntos todos que estão sendo trazidos. Falamos da Semana da Pessoa com Deficiência com um conteúdo muito importante. A gente segue nessa temática, daqui a pouco não saia daí, nossa Unesc aqui na nossa universidade, já voltamos. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 99915-0433. Quando pensamos no futuro, imaginamos olhar para frente. Mas o futuro já está ao nosso lado. Todos os dias a Unesc escreve um pouco de como será o amanhã, promovendo o desenvolvimento pessoal e coletivo da nossa sociedade. De que tempo você é? Os novos tempos exigem rápida capacidade de adaptação, onde aprender é um processo contínuo e ter propósito é importante. As empresas e instituições valorizam novas competências profissionais e as pessoas procuram negócios preocupados em gerar valor para o mundo. Venha construir o novo com a Unesc, uma universidade completa que oferece ensino de excelência em diferentes modalidades. Experimente primeiro como vai ser a educação do futuro e descubra todas as vantagens da Unesc Virtual, o EAD da universidade que você conhece e o mundo reconhece. Muito bem, estamos de volta com o Nossa Unesc aqui na nossa Universidade Comunitária, programa da Ecocria, Escola de Comunicação Criativa da Unesc. Estou recebendo aqui a Priscila Cardoso, ela falou bastante há pouco sobre os serviços do SER e também, principalmente, a Semana da Pessoa com Deficiência, mas a Priscila coordena o nosso curso de Serviço Social, então quero falar também desse curso aqui na universidade. O que forma, qual é o perfil do curso, quem é egresso do curso, está pronto para fazer o quê? Nos fale um pouco mais do curso. Então, Denis, o curso de Serviço Social é um curso de bacharelado, né, de 4 anos, com estágio, TCC, tudo aquilo que as diretrizes nos coordenam. E a nossa área de trabalho ela é muito vasta, ela é muito extensa, né? A gente pode atuar no campo da saúde, da educação, do terceiro setor, né, nas ONGs, o campo agora da educação. Recentemente a gente teve uma lei que efetivou, né, a obrigatoriedade de psicólogos e assistentes sociais no campo da educação. O campo empresarial, né, também pela responsabilidade social ou pelo cumprimento das legislações que inclusive defendem o direito das pessoas com deficiência de inclusão, né? Então eu diria que o serviço social está em quase todas as áreas. Do esporte, a gente está sempre onde há uma questão social a ser olhada, haverá uma assistente social, né? Isso.
E com o advento da pandemia, nos parece que houve uma abertura de espaços, né, para o setor. Sim, acho que a pandemia ela não teve um saldo positivo, né? Nós estamos vivendo aí milhões de mortes, mas para o serviço social talvez foi a vitrine da nossa profissão, né? Muitas das desigualdades sociais foram escancaradas durante essa pandemia, né? E nós vamos precisar nas próximas décadas de profissionais muito bem capacitados de uma forma crítica para olhar para essa realidade social e construir respostas positivas, seja no poder público, no poder privado ou no terceiro setor, no setor privado ou no terceiro setor, né? Então eu acho que para assistente social a gente tem aí um grande desafio pelos próximos anos, que vai exigir uma formação muito sólida e crítica para olhar para essas desigualdades, né? E aí nós queremos reforçar para você que está nos acompanhando o quanto a universidade é capaz disso, né? Pela sua estrutura, pelo seu tamanho, pelas portas que abre, né? Nossos cursos não são dotados de superficialidade, muito longe disso, né? E aqui está um exemplo. Esse é o curso, eu diria, que nós temos aqui na região de serviço social, que vai a fundo, que faz uma formação justamente crítica pela necessidade que esse profissional tem de se enquadrar, de ter uma visão social, né? O assistente social não é um mero, com todo respeito, né, mas não é um mero burocrata, né? Ele faz um balanço social o tempo inteiro, na verdade. Eu costumo dizer às acadêmicas, Denis, que assim como algumas profissões têm o valor à vida, uma assistente social, ela também pode promover um nascimento ou a morte de alguém, né? Quando a gente torna a nossa profissão somente como uma burocrata, a gente está assumindo um lado, né? E a gente, no curso, discute muito isso, que às vezes a gente precisa ter dimensão da nossa responsabilidade diante da pessoa ou da família ou da comunidade que a gente atende, que muitas vezes deposita na gente um caminho, uma possibilidade, né? E o quanto exige da gente também, né, empenho, dedicação, muito estudo, muita crítica social, para poder dar essa resposta, né? Ou construir juntos saídas, né? E aí, você que pensa em ser assistente social, você não vai encontrar essa densidade de formação em outras situações que não, numa universidade do tamanho da Unesc, com a multidisciplinaridade da Unesc, com as relações que você vai ter dentro da universidade, de dentro para fora da universidade. Por exemplo, Priscila, na formação, o futuro assistente social no nosso curso, ele tem cursos de extensão para desenvolver as atividades dele? No nosso curso, Denis, a gente já tem acadêmicas atuando em projeto de extensão, né, que a gente desenvolve nas comunidades, e isso é uma responsabilidade muito grande, uma oportunidade que somente uma universidade dá, né, que é o ensino, a pesquisa. Nós também temos acadêmicas na pesquisa, e dentro do nosso campus a gente tem uma clínica, né, que atende a comunidade inteira. Nos polos, os nossos cursos, outros cursos, né, que fazem atendimento à população, também são porta de comunicação, né, então a gente precisa sempre no serviço social ter o equilíbrio, nem somente a teoria e nem somente a prática, né? Mas as coisas precisam andar alinhadas sem dúvida nenhuma. Né? E vejam só, então, voltando aqui, quanto é importante formar um profissional com esse cabedal todo. Por exemplo, eu soube que agora tem um processo seletivo do município de Criciúma, que vai contemplar a assistência social. Vocês acham que terá mais chance nesse processo seletivo, que é uma situação que exige uma visão crítica, teórica e prática, né, para você ser bem sucedido? Será mais bem sucedido aquele profissional formado numa universidade, que teve acesso a todo esse tipo de conteúdo, a todo esse amplo campo de visão, a um projeto de extensão, a situações do cotidiano para aprofundar a pesquisa, a prática, a teoria? Esse profissional terá mais chance ou menos chance do que aquele que fez um curso superficial qualquer, por questões financeiras ou por questões de comodidade, né, um curso acomodado? Obviamente, né, professora, nós estamos diante de uma situação em que o profissional formado numa universidade está muito mais competitivo para o mercado e muito mais preparado para servir ao produto final, que é o cidadão. E destacar dois pontos é importante, Denis. Primeiro, alguns tipos de bolsa que só a nossa universidade pode oferecer, porque somos uma universidade comunitária, né, filantrópica, e também destacar a importância do nosso quadro de professores, né? Todos os professores do nosso curso ou são professores da nossa universidade ou são professores que estão na prática profissional, né? Nós temos assistentes sociais que estão no Tribunal de Justiça, concursadas de prefeituras, de outros lugares, que então escrevem para a gente nesse material didático, estão em sala de aula, pensando essa prática, né? Então, esse alinhamento entre teoria e prática é importante também.
É um curso extraordinário, é uma área muito atraente, julgo ela extremamente interessante por fazer se aliar entre teoria e prática de uma forma muito focada na cidadania, né? Porque um dos grandes dilemas, né, Priscila, que nós temos aqui no ambiente universitário, nós aqui na comunicação, vocês lá no serviço social, enfim, é prestar um serviço no qual a cidadania se sinta identificada, né? Sim. E vocês pisam com os 2 pés na cidadania. Isso que é legal, né? Eu costumo brincar com os outros colegas que a extensão para nós é muito fácil de fazer, Vocês né? são a extensão, Exato, e todo acadêmico que entra quer ir para o campo, né? Exato. Então a gente está sempre nesse equilíbrio. Por exemplo, outro dia ali no ICOM, na nossa agência de comunicação, a gente recebia informações de um dos muitos projetos de extensão que está fazendo um trabalho X aí nos bairros, e aí eu ficava pensando no quanto aquele corpo a corpo é rico, né? Porque ali naquela ponta que você tem muita informação, que às vezes não vai chegar aqui, né, Priscila? Sem dúvida, e é o que Paulo Freire nos ensinou, né, uma vida inteira, é a troca de saberes, né? Nós na academia temos um conhecimento, a comunidade tem outro, a família que a gente atende tem outro, e a gente precisa alinhar isso tudo no objetivo maior, que é uma justiça social, que é que a gente tenha menos desigualdade no nosso país e que a gente consiga exercer, né, de forma mais substancial a cidadania que a gente tanto almeja, né? Você gostou de todo esse conteúdo aqui? Você quer viver isso na prática profissional? Você quer estudar isso? Então, vem fazer serviço social aqui na Unesc, é o nosso convite do programa de hoje. Priscila, obrigado pela presença, parabéns pelo belo trabalho, estamos sempre à disposição. Obrigada, Denis, obrigada a todo mundo que nos assiste, a Unesc está à disposição. Com certeza, de portas abertas, a Priscila Cardoso coordena nosso curso de serviço social e também assistente social no Ser Unesc, veio conversar conosco. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio e até uma próxima oportunidade com o programa da nossa universidade. Tchau!